Vamos então agora dar início à mesa redonda deste debate. Começo por convidar os nossos oradores a sentarem-se aqui comigo. Começo por chamar o diretor da Petrogal Refinaria em Sines, o engenheiro Martim Correia, para se sentar comigo. Miguel Fontes, administrador executivo da ICEP Global Parques. Mónica Brito, diretora executiva do Sines Tecnopol. E a doutora Fernanda Santos, delegada de Saúde, Autoridade de Saúde e Médica de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde Litoral Alentejano. Muito obrigada pela vossa presença em nome da organização. Creio que nos deixaram aqui, sobretudo, a visão da União Europeia, deixada aqui pelo professor Humberto Rosa, trouxe-nos muitos motes para este debate. Se calhar começava aqui pela minha direita, pela vossa esquerda, aliás, pelo Martim Correia. Vamos pegar aqui nesta conclusão que é a economia da União Europeia cresceu e descarbonizou-se. Esta é a prova de que o conceito de economia verde e de reindustrialização casa então muito bem com a descarbonização. Queríamos ter a sua opinião sobre isto. Eu peço desculpa porque realmente não vi a sua visão, tive que sair. No entanto, terei todo o prazer em participar neste debate. Bem, falando um pouco primeiro em reindustrialização na Europa. Eu penso que todos observamos nos últimos anos que tem havido, agora que talvez cada vez menos, uma descentralização das indústrias. Isto é, saem da Europa e abrem fora da Europa com regras completamente diferentes das que temos aqui no nosso amado continente. É evidente que a industrialização para o nosso país tem que ser ou deve ser um dos principais eixos de crescimento da economia portuguesa e a economia portuguesa pode ser muito competitiva. O potencial do setor português é inquestionável e estamos numa localização que é realmente fantástica. Vejamos o que a Galp tem feito nos últimos anos. Reconfigurou o seu aparelho refinador de Sines e Matosinhos, um investimento de 2,1 mil milhões de euros, essencialmente para ter uma produção mais flexível e mais eficiente do ponto de vista energético. Eu lembro aqui o número que tenho aqui nesta minha ajuda. Em 2013 nós exportámos 4,1 mil milhões de euros, o que representou 9% total das exportações nacionais. Eu tomei a liberdade de trazer o meu caderno, e se repararem no meu caderno tem um autocolante, que são os valores da Galp. Um deles, eu vou-vos ler, embora saiba de cor, tem a ver com sustentabilidade. O que é que diz? Trabalhar como se existisse amanhã. Os valores da sustentabilidade são para nós entendidos não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Vejamos, a Galp Energia definiu para o desenvolvimento das suas atividades de forma sustentável critérios mais elevados, ou critérios com um nível de exigência bastante elevado, suportados num rigoroso plano de sustentabilidade transversal a todos os negócios e geografias onde a Galp opera. Não é por acaso que em 2012 acedemos ao Dow Jones Sustainability Index e também em 2012 passámos a fazer parte do indicador Corporate Knight, que engloba as 100 empresas mundiais mais sustentáveis e, no caso da energia, nós obtivemos a quinta posição. Reindustrializar é tornar a nossa indústria mais sustentável a todos os níveis. Quem costuma ler relatórios dos consultores, enfim, todos temos que fazer isso no nosso dia-a-dia, o que é que eles dizem? Um inquérito recente diz que as empresas sustentáveis têm melhor performance do que os seus pares.
Isto é inegável. Então, a sustentabilidade corporativa surge como a abordagem de negócio que cria valor de longo prazo para os acionistas, abraçando oportunidades e gerindo os riscos decorrentes da evolução económica, ambiental e social. Para nós, sustentabilidade significa responsabilidade cada vez acrescida no âmbito ambiental, social, económico e de segurança. E deixamos aqui também um pedido à Europa, não é? É importante que as políticas incentivem a sustentabilidade sem que esses incentivos e sem que essas políticas sejam um impedimento ao crescimento das empresas e ao investimento em novos projetos. Vejamos o que é que está a acontecer no nosso setor na Europa. As refinarias estão a fechar. Nos últimos anos fecharam mais de 10 e proximamente irão fechar muitas mais. Disse que na Península Ibérica 20% das refinarias vão ter que fechar nos próximos 2 a 3 anos. Primeiro porque o consumo na Europa desceu, depois porque as regras na Europa também são mais exigentes do que noutros continentes e provavelmente, ou certamente, fica mais barato importar do que produzir na Europa. Aliás, também recorrendo a novos consultores, fala-se que ao longo deste ano uma grande empresa europeia vai anunciar o fecho de uma refinaria muito grande em França, porque acaba de arrancar com uma integralmente também nova, de uma dimensão equivalente na Arábia Saudita, com regras, enfim, bem diferentes daquelas que são exigidas no continente europeu. Mas tem a ver com as exigências a nível do processo de industrialização e dos custos. O facto dessas refinarias fecharem na União Europeia e custar mais, a energia ser mais cara na Europa? Sim, é evidente, é evidente. Tem a ver com toda a envolvente legislativa, que não pode esquecer que a Europa não é um continente fechado, portanto, é um continente aberto. E no fundo, o que nós sugerimos é que os Estados-membros encontrem um equilíbrio entre as metas definidas na vertente de sustentabilidade, aqui em particular no ambiente, e a urgência em recuperar a competitividade da economia europeia. A Europa é que está certa. A questão é se os outros, se nós conseguimos... Não, a Europa é o que está certa. Agora, a questão é se nós conseguimos contagiar os outros continentes a seguirem as mesmas regras. O consumidor, quando compra os produtos, não vê, ou normalmente não vê, se eles são produzidos de uma maneira sustentável ou não. Agora, de acordo até com os inquéritos, enfim, por essa Europa fora, é o preço. A Europa está certa, mas a Europa também precisa de sobreviver e precisa aqui de um equilíbrio entre as medidas e a sustentabilidade. Mas a Europa está certa. E como é que podemos então competir com países onde este conceito, países, digo, economias emergentes, onde este conceito de economia verde ainda não está sequer intrusado? Repare, interiorizado. A indústria de refinação na Europa está em encolhimento, em todos os outros países está em grande expansão. Enfim, nos Estados Unidos é um boom, enfim, inimaginável. Eu diria que eles já nem falam connosco. Tanto será, entre aspas, o nosso conservadorismo. Se olharmos para a Ásia, está num boom enorme, a Arábia Saudita, exatamente a mesma coisa. Enfim, nós achamos que tem a ver com equilíbrios. Nós temos que contagiar os outros, mas temos que acertar o passo para não pôr em causa também a indústria na União Europeia, porque senão o que acontece é que as empresas deslocalizam e vão fazer as mesmas coisas lá fora e depois importaremos os produtos e vamos criar produtos, vamos criar empregos lá fora. Enfim, e também eu relembro que a Terra roda e o fumo produzido num continente brevemente se expande a todo o mundo. Mas, volto a dizer, a Europa está certa, a questão é o ritmo a que estas alterações estão a ser impostas e a economia verde é uma oportunidade para a indústria europeia de se diferenciar. É verdade. O problema é o curto prazo. Pois. Okay. Passava agora a palavra a Miguel Fontes, da ICEP Global Parques. Se puder então dar uma breve introdução sobre, e pegando aqui também no contributo do DG Martinho
Correia, mas de que forma é que estes conceitos todos que ouvimos pesam na altura de captar investimentos para Portugal? Muito bom dia a todos. Permitam-me que comece por agradecer o convite e, nesse agradecimento, também saudar este estudo e este projeto de investigação e esta iniciativa deste debate público. Porque, e já vou responder à sua questão, acho que resultou claro da exposição do professor Humberto Rosa, que também aproveito para saudar, um amigo de há muito, que uma das dimensões mais relevantes de toda esta discussão tem a ver precisamente com a questão da formação que poderíamos chamar uma cidadania ativa, crítica, consciente, porque esse é, diria, o princípio e o fim de todas estas questões. E, portanto, tudo o que sejam debates que ajudem a consciencializar, por um lado, a opinião pública, debates informados, debates que radicam em dados credíveis, num debate informado, obviamente são um excelente contributo. E, nomeadamente, um excelente contributo para aquilo que ainda agora estávamos a dizer, que é, obviamente, que há aqui uma dimensão que passará por todos nós alterarmos os nossos comportamentos, o que já está a acontecer de há muito a esta parte, e, nomeadamente, assumirmos que há uma componente de custo que temos de estar disponíveis para suportar. E, nomeadamente, como consumidores, essa dimensão julgo que é também absolutamente crítica. Daí que é verdade que numa altura em que, nomeadamente, um país como o nosso está a ser fustigado por uma crise económica tão feroz, é evidente que a dimensão preço é a dimensão principal na escolha dos consumidores, mas também é verdade que, se nos recordarmos, e se conseguimos ainda ir ao tempo em que não éramos tão atingidos por esta crise, que havia um caminho que estava a ser feito e que julgo que não está interrompido, porventura está apenas mais desacelerado, de uma consciência maior dos consumidores, de, nomeadamente, no momento de escolherem os produtos que consomem, terem a preocupação de integrar nesse processo de escolha a dimensão, nomeadamente, da sustentabilidade e a dimensão ambiental. Se assim não fosse, os próprios operadores económicos não teriam investido tanto nos últimos anos, nomeadamente, não apenas, obviamente, no processo produtivo, mas agora, neste caso em concreto, refiro-me à questão da parte das estratégias de marketing, não teriam investido tanto como investiram no passar da mensagem, do cuidado que depositam, digamos, nos seus processos produtivos, chamando a atenção de que eles têm menores impactos na comunidade e, portanto, é porque sentem que essa mensagem está a ser percebida pelos consumidores. Dito isto, e relativamente à questão, como é que estas questões impactam na captação de investimento? É evidente que esta dimensão, chamemos-lhe ambiental, é uma dimensão crítica. E, desse ponto de vista, gostava de o dizer, e aqui, sobretudo, enquanto responsável da ICEP Global Parques, que gera a Zona Industrial e Logística de Sines, o compromisso, nomeadamente para com a comunidade de Sines, que sempre que estamos na presença de uma intenção de investimento, nós pomos a questão do cumprimento, digamos, desta dimensão ambiental como uma dimensão absolutamente crítica e a ser respeitada. Aliás, posso dizer, sem cometer grandes inconfidências, que já tivemos alguns equívocos, por vezes de alguns promotores, que, julgando tratar-se de Portugal, de um país mais periférico, da Europa do Sul, que estariam, porventura, dispensados do cumprimento de uma legislação ambiental mais rigorosa, a que, obviamente, nós respondemos invariavelmente e com orgulho, que fazemos parte da União Europeia e, portanto, regemos-nos pela legislação nacional e pela legislação nacional que, obviamente, decorre de um conjunto de orientações e diretivas europeias nesse sentido. E, portanto, queremos captar investimento de qualidade, investimento que seja, nomeadamente, importante para o desenvolvimento económico, mas um desenvolvimento sustentável. E, portanto, não prescindimos de reforçar sempre essa dimensão do estrito cumprimento pela legislação, e refiro à legislação, porque a legislação é, no fundo, a forma de aferir esse mesmo cumprimento e, a cada momento, é aquilo que é possível exigir. Para além disso, apenas dizer que, da nossa parte, também temos procurado vir
em todos os nossos processos de trabalho, digamos assim, a incorporar esta dimensão ambiental como uma dimensão cada vez mais exigente, e isso é visível em diferentes âmbitos. Neste momento, por exemplo, está a decorrer o Plano de Monitorização Ambiental, que, como quase todos os que aqui estão sabem, é uma iniciativa que envolve não apenas a ICEP Global Parques, mas a CCDIR, o próprio município de Sines, e que tem precisamente como compromisso a ideia de produzir informação credível, de qualidade, no fundo, como o nome diz, que monitorize do ponto de vista ambiental a atividade que aqui é desenvolvida. Mas gostava de dizer que julgo que Sines é um bom exemplo de onde não há um divórcio entre esta dimensão ambiental e as preocupações dos operadores económicos. Também devo dizer e fazer a justiça de que as empresas que estão sediadas em Sines, nomeadamente as de maior dimensão, aquelas que estão na zona industrial e logística de Sines, dá muito esta parte, como acabou de ser evidenciado, têm feito investimentos muito significativos no ponto de vista ambiental. Não apenas a Galp, mas, por exemplo, lembremos-nos todos também do investimento que a Central Termoelétrica fez nos últimos anos, no sentido de reduzir de forma significativa o impacto da sua atividade. E, portanto, acho que devemos olhar para estes temas com serenidade, com a consciência de que eles não se podem ser vistos numa dicotomia estéril, de um lado a questão ambiental, do outro a questão do crescimento económico, porque é uma dimensão essencial também para a sustentabilidade de todos nós, comunidade, é a questão da criação de riqueza, de emprego, e, portanto, acho que é de uma forma integrada. Última nota, estou plenamente de acordo que o problema é a questão da gestão da variável tempo. Ou seja, a prazo, eu acho que resultou muitíssimo claro da brilhante exposição que o professor Humberto Rosa nos trouxe, de que esse divórcio não acontecerá. Ou seja, é inevitável que caminhemos para uma lógica de esta industrialização, ou este modelo de desenvolvimento assente numa reindustrialização, terá que ser uma industrialização mais inteligente, mais verde, mais respeitadora do planeta e do ambiente. O problema é, até aí, como é que vamos gerindo estas tensões. E, portanto, temos que ter uma agenda que é ambiciosa, como vimos, porque sem metas ambiciosas, de certeza que não chegamos lá, mas não pode ser uma agenda meramente ambiciosa no sentido de boas intenções, tem que ter, obviamente, passos incrementais para se chegar lá, e evidente que isso cria tensões no curto prazo, nomeadamente aos operadores económicos que estão nesta área mais diretamente ligados. Mas acho que, ainda assim, a nota que temos de ter, e agora enquanto país, é essencialmente de esperança. Porque uma razão simples é que, se é verdade que o país, na opinião de alguns, se desindustrializou ou nunca se chegou a industrializar a sério, na opinião de outros, isso significa que o futuro está por fazer. E, portanto, não temos de cometer necessariamente erros que outros já cometeram e, portanto, esse processo de reindustrialização podemos e devemos beneficiar já de um paradigma de desenvolvimento diferente e de incorporarmos nesse redesenvolvimento, chamemos-lhe assim, digamos, o que de melhor hoje conhecemos em termos de know-how, de tecnologia, de novos processos de produção que ajudem, no fundo, a fazer essa conciliação ser o mais amigável que é possível. Agora passemos... Agora está ligado. Passemos agora a palavra à Mónica Brito, diretora executiva do Sines Tecnopolo. Queria fazer então, deixar aqui, também já temos muitos modos para discutir, mas a Sines é um território com uma forte componente industrial e portuária, mas também tem um precioso potencial turístico. Como podemos potenciar, Sines, o desenvolvimento sustentável numa perspectiva de economia verde? E qual é que tem sido o papel do Sines Tecnopolo nesta matéria? Esta é a primeira questão. Bem, bom dia, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu queria partir desde já da definição de dois pressupostos. Por um lado, eu acredito que é possível compatibilizar reindustrialização ou industrialização com desenvolvimento sustentável e este processo acontecer no âmbito de um paradigma de economia verde, por um lado.
E, por outro lado, gostaria de esclarecer que a minha visão de desenvolvimento de território passa pela complementaridade entre territórios, sem muito respeito, digamos assim, pelos limites administrativos do próprio território, porque quando pensamos em desenvolvimento, eles ao fim e ao cabo acabam por ser pouco importantes, e complementaridade entre atividades. Penso que hoje em dia não é possível um território apostar no seu desenvolvimento apenas numa vertente económica e, portanto, penso que é possível compatibilizar, nomeadamente reindustrialização, com desenvolvimento turístico. E penso que Sines é um exemplo desse processo. É um exemplo desse processo porque muitos dos recursos de algumas atividades acabam por ser também recursos turísticos. Nós, neste momento, em Sines, estamos a desenvolver um produto que é o turismo industrial, que temos como parceiro a refinaria de Sines e que mostra exatamente que é possível dar esse salto. Aliás, existem produtos turísticos, como o turismo de negócios, o turismo industrial, como já referi, que eles próprios dependem da existência de indústria. É evidente que este processo tem que acontecer como visão estratégica, tem que acontecer tendo como pano de fundo o desenvolvimento turístico sustentável, mas é possível realmente casar de uma forma harmoniosa dois setores de atividade que aparentemente são incompatíveis. Esta questão tem a ver, sobretudo, com o envolvimento, com a criação de redes, com o envolvimento de vários parceiros. Nós, no âmbito deste produto, que é o turismo industrial, e que nasceu no âmbito de um projeto desenvolvido pelo município de Sines, liderado pelo município de Sines, que é o Aportar Sines, que ainda está a decorrer neste momento, em que foi um projeto que começou por ter como objetivo, portanto, criar rede para o desenvolvimento do turismo industrial em Sines, mas também capacitar os vários atores envolvidos neste processo. Para além disso, criar uma plataforma multimédia em que seja possível, portanto, disponibilizar aos visitantes, e não só, aquilo que é a memória de Sines em termos industriais, porque estamos a falar de um território que tem um passado industrial muito interessante, nomeadamente a partir do início da década de 70, tem próximo a cidade de Vila Nova de Santo André, que é um exemplo único do urbanismo em Portugal, no sentido de ter sido uma cidade construída para albergar, portanto, os trabalhadores que vieram desenvolver um complexo industrial e, portanto, estes recursos são recursos inestimáveis. Hoje em dia, e no âmbito daquilo que são os valores do turista da pós-modernidade, existe uma necessidade, uma motivação, digamos assim, pelo consumo de produtos turísticos fora daqueles que são os produtos convencionais. E, portanto, Sines é um território que tem engenharia ao mais alto nível, que tem indústria pesada em várias dimensões, tem um porto de águas profundas e isso realmente pode ser uma motivação interessante para o visitante. Mas, como referi há pedaço, eu acredito na complementaridade e, portanto, defendo que isto só é possível no âmbito do modelo de complementaridade, não só entre atividades, portanto, em que os recursos, o produto de umas constituem recursos para outras, mas também numa lógica de complementaridade. O que o turismo industrial em Sines tem de importante é que ele pode ser compatibilizado e deve ser compatibilizado com outros produtos turísticos que nós temos neste território. E a lógica é sempre essa, nomeadamente o produto mar e sol, que é um produto forte, mas que tem alguns problemas, nomeadamente a questão da sazonalidade, e a questão da sazonalidade compromete o desenvolvimento turístico sustentável, nomeadamente porque impede que ao longo do ano exista uma atividade que sustente, nomeadamente a atividade económica ligada ao turismo. Isso também, de certa forma, compromete a aposta na qualificação dos recursos humanos que estão ligados a este setor de atividade e contribui para haver uma menor qualidade, exatamente porque não é essa a aposta, e, portanto, esta lógica de complementaridade permite realmente esbater a sazonalidade. Por outro lado,
Outra das principais ameaças que temos neste território relativamente ao desenvolvimento turístico sustentável, para além da sazonalidade, é exatamente o tempo de estada média do turista. Portanto, o turista vem, mas não fica. E ao não ficar, ou ao ficar um número médio de dias muito reduzido, isso significa que deixa o menor impacto positivo no território, nomeadamente do ponto de vista do retorno do investimento económico. E portanto, acredito que, apostando em vários produtos turísticos, em simultâneo, nomeadamente o turismo mar e sol, o turismo cultural, o turismo industrial, nós conseguimos aqui realmente encontrar um equilíbrio que permita um investimento sustentável em termos económicos, que permita a aposta na qualificação dos recursos humanos, que é fundamental para a qualidade da experiência turística, e que permita realmente desenvolver o turismo de forma equilibrada e sustentável neste território. O Sines Tecnopolo também, enquanto entidade formadora e enquanto incubadora de empresas, como é que tem introduzido estes conceitos de que falámos na sua estratégia? É assim, neste momento, e se nós pensarmos que temos falado aqui muito das questões ambientais relacionadas com a economia verde e a reindustrialização, mas há aqui uma vertente que é a vertente das pessoas que eu penso que é fundamental. E a vertente das pessoas leva-nos às questões da inclusão social e da empregabilidade e do empreendedorismo, que nomeadamente foi referido no inquérito que foi aplicado. Aqui há várias dimensões que nós temos que ter em consideração. Por um lado, a questão da qualificação e da capacitação dos recursos humanos deste território, e quando falo deste território falo numa visão alargada e não cingida aos limites administrativos do mesmo, e isso impele-nos para uma necessidade, que é a necessidade de haver uma visão estratégica. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que tem que haver uma identificação perspectiva das necessidades de formação. Há que construir as competências ao mesmo ritmo que se constroem as infraestruturas e os equipamentos. Quando uma empresa, uma indústria se decide instalar neste território, simultaneamente devem ser criadas sinergias com as entidades formadoras e nomeadamente o Sines Tecnopolo é uma entidade que pode promover o encontro, portanto nós posicionamos como o catalisador do ecossistema Sines, em que promovemos o encontro entre as necessidades de uns e as soluções que outros têm para oferecer, e realmente eu acho que um dos problemas que existe é não há visão prospectiva nesta atitude de capacitar o capital humano. E o que acontece é que muitas vezes as próprias populações acabam por não ser receptoras das mais-valias do desenvolvimento, nomeadamente do investimento industrial, exatamente porque não têm os perfis de competências necessários para responder às necessidades dessas empresas. E o facto de serem apenas naturais do território, portanto, não é um fator que lhe possa permitir avançar para a ocupação dos postos de trabalho que são criados. É preciso terem as competências necessárias e para isso é realmente necessário ver de forma prospectiva, ter visão estratégica, é necessário promover a articulação entre as várias entidades empregadoras, no sentido de realmente irmos construindo as competências que são necessárias aos investimentos e à industrialização de forma em tempo útil, evidentemente. Depois, também há aqui uma outra dimensão que tem a ver com o próprio interesse dos recursos humanos, o próprio interesse das pessoas a investirem nas suas competências, a investirem na construção desses perfis, de forma a que estejam preparadas para serem receptoras dos impactos da industrialização. E muitas vezes esse interesse também tem que ser cultivado, tem que ser despertado, porque não há, por parte das pessoas, em termos de investimento na sua carreira, nas suas competências, muitas vezes a capacidade de identificar as oportunidades que estão subjacentes ao desenvolvimento, nomeadamente à industrialização, e, portanto, elas acabam por não ser beneficiárias desse processo exatamente também pelo seu próprio desinteresse. Isso é um processo de mudança de mentalidades que tem que ser trabalhado e tem que ser, de certa forma, estimulado, digamos assim. Depois, para além desta questão da capacitação e da qualificação, há um outro patamar, que é o patamar da informação e da sensibilização.
que não é um patamar, digamos assim, é um patamar mais transversal a toda a população, mas que eu acho que é fundamental que haja um investimento nesse sentido, no sentido também de legitimar, as próprias populações de estarem legitimadas para reivindicar e para intervirem ativamente nos processos. Muitas vezes as pessoas protestam ou não contra determinados processos, nomeadamente quando estamos perante a instalação de uma nova fábrica, têm receio, evidentemente é um processo de mudança, o receio é normalmente o primeiro sentimento que surge, mas muitas vezes esse receio e todos os procedimentos contraditórios que lhes estão depois subjacentes têm mais a ver com o próprio desconhecimento dos processos e que fazem com que percam, de certa forma, a legitimidade quando fazem as suas reivindicações, do que propriamente pelo sentido de participar ativamente. E, portanto, eu acho que há aqui um patamar de sensibilização e de informação que é fundamental para que haja uma atitude e uma postura esclarecida por parte das populações. Pode passar. Passamos agora a palavra à doutora Fernanda Santos, que nos vai falar um pouco sobre saúde e de que forma é que saúde e ambiente estão ligados, também estão bem casados, não é? E faço-lhe então aqui uma nota prévia. O respeito ambiental e os indicadores de saúde na população também são uma forma de medir o desenvolvimento sustentável. Ensine-nos perante os indicadores conhecidos, nomeadamente através do projeto GISA, que irá certamente falar sobre ele. Podemos dizer que o desenvolvimento industrial que a cidade conheceu foi feito de uma forma sustentável? Bem casados às vezes. Primeiro, eu vou responder por partes, talvez, à sua pergunta, mas queria agradecer à Cristina e à Susana o convite. E queria dizer que realmente o ambiente isto é uma bomba atómica, porque o ambiente está para sempre ligado à saúde, e nós não falamos de saúde hoje, falamos de ambiente. Falamos de alterações climáticas, e nas alterações climáticas teríamos muito a dizer com a saúde, porque as novas doenças emergentes estão aí, não é? Nós temos o dengue muito perto, haveremos de ter o dengue em Portugal, temos o dengue na Madeira, haveremos de ter malária, haveremos de ter outras doenças como o chikungunya, que provavelmente é uma questão de tempo, mas quando chegar à altura, logo será. Esta é a nossa pegada também. Gostaria de dizer ainda que é verdade que o ambiente está ligado à saúde, sempre estará ligado à saúde. A nossa preocupação com o ambiente é por causa da saúde das pessoas. É por isso que nós nos preocupamos com o ambiente, senão não estávamos tão preocupados assim. Diz? Fala. Mas é muito importante perceber que nos últimos 20 anos houve uma mudança muito grande em relação às indústrias. As indústrias assumiram-se como participantes, assumiram e tomaram consciência de que não são mais a origem só dos problemas, mas também são protagonistas nas soluções e preparando e antecipando problemas e acidentes, inclusivamente. Ou seja, neste momento e nos últimos anos assistimos a uma visão integrada, a uma visão global do ambiente da saúde, em que nos permite buscar soluções que nunca são individuais, nem restritas, e onde terá que haver uma relação de custo-benefício, tanto em termos ambientais, como em termos de economia, como em termos da saúde, com a sua atuação. Assim, é verdade que tem havido um bom casamento nos últimos anos entre a indústria em Sines e o ambiente, e entre a indústria e a saúde. E as indústrias de Sines participaram num projeto muito importante, projeto esse GISA, que começou com o Sines Bioar, que se prolongou pelo GISA e que esperemos que se prolongue ainda pelo GISA 2, tivemos o GISA 1 e pensamos que ficaram algumas áreas por estudar e, por outro lado, é importante continuar a investir na monitorização e, portanto, o GISA 2 é muito importante. Mas talvez valesse a pena falar um bocadinho sobre o GISA 1 e dizer de quão inovador e os resultados que teve este GISA 1. Este GISA 1 para já usou tecnologias e usou técnicas de investigação muito diversificadas, que foram desde as estações fixas de qualidade do ar, que algumas nós conhecemos, até uma estação móvel que foi comprada pelo GISA e que foi feito um estudo em todo o Alentejo Litoral, nos 5 concelhos do Alentejo Litoral, com a participação das autarquias, das 5 autarquias, com a participação das principais indústrias. Foi feita ainda a biomonitorização dos líquenes, cuja responsabilidade foi
da doutora Cristina Branquinho. Foi feito um estudo social com as nossas mães, com as mães do Alentejo Litoral, também da responsabilidade da doutora Susana, e fizemos ainda um estudo de saúde infantil. E é engraçado que neste GISA 2 nós percebemos que houve um decréscimo de poluentes de 2002 a 2011, houve uma redução de emissões industriais. Os líquenes, a avaliação e o estudo que foi feito de líquenes não foi feito só no GISA 2, foi anteriormente, e percebeu-se que havia uma degradação grande ambiental entre 1980 e o ano 2003, mas que houve uma grande recuperação a partir de 2002 e até 2009. Isto tem realmente a ver com o investimento que as indústrias fizeram. Houve um estudo de saúde infantil do quais os resultados não foram aqueles que nós esperávamos, ou seja, nós estávamos à espera que os indicadores de saúde infantil fossem muito maus em relação a sinos, e nós percebemos que 2 dos indicadores que nós estudámos, que foram o baixo peso à nascença das crianças e os partos pré-termos, têm uma ligeira diminuição em sinos, mas que quando retiramos os outros fatores, nomeadamente o tabaco, muito importante, o tabaco nas mães de sinos, muito, muito importante, o fator ambiental deixa de ter a importância que nós pensaríamos que tinha. Estudámos ainda as taxas de mortalidade do cancro de pulmão e de vias respiratórias, e as taxas de mortalidade de sinos de cancro de pulmão e vias respiratórias são iguais e são semelhantes aos outros concelhos do Alentejo Litoral, sendo inferiores aos do Alentejo Interior. Ou seja, nós pensamos que o Alentejo Interior estamos mais protegidos e não estamos. Provavelmente relacionado com este problema do Alentejo Interior, das taxas de mortalidade superiores no Alentejo Interior ao Alentejo Litoral, tem a ver provavelmente com a agricultura de sequeiro e tem a ver com as partículas que estão em suspensão, com a cobertura vegetal que não existe no Alentejo Interior, que era uma coisa que nós nunca tínhamos pensado, mas que está a ser estudado neste momento. Por outro lado, nós percebemos ainda, com este estudo, que é importante continuarmos a monitorizar, ou seja, as indústrias estão aí, vieram para ficar e nós precisamos delas, mas precisamos de indústrias que tenham o mínimo de impacto no ambiente, precisamos de indústrias que nós consigamos perceber o que elas fazem e principalmente precisamos de indústrias que a população perceba que elas são necessárias e que elas têm muito pouco impacto e que estão preocupadas com a sua sustentabilidade e com aquilo que nós chamamos hoje de energia verde. Queria-vos dizer ainda que há novos focos que nós temos que estudar neste GISA 2, que nomeadamente o mar. Nós não estudámos o mar porque não foi possível naquela altura por falta de financiamento. Vamos ter que estudar o mar. Nós temos um porto em crescimento, portanto vamos ter que estudar o impacto desse porto também. Temos uma IATAR que, segundo o PDM, poderá ser deslocalizada, mas se não for deslocalizada terá que ser de certeza alvo de um grande investimento para ter o mínimo de impacto no nosso ambiente. Temos a agricultura de Odmira. Eu, quando estou a falar do Alentejo e da saúde, falo do Alentejo Litoral todo. Eu sou coordenadora de saúde pública do Alentejo Litoral e, portanto, me preocupo só assim, preocupo-me com o impacto nos outros sítios também. E falo ainda daquilo que é preciso antecipar, que são os acidentes industriais, que nós temos que nos estar cada vez mais preparados, temos que ter uma proteção civil preparada, com técnicos e com uma forte ligação às empresas, para estarmos preparadas para aquilo que aí vem. Ou seja, gostava de vos dizer, e resumindo um bocado isto, que as indústrias estão cá, vieram para ficar, nós sabemos que elas são necessárias e que são importantes, mas também sabemos que é importante continuar a fazer aquilo que nós chamamos de monitorização ambiental. Nós temos que ter uma visão integrada, temos que ter uma visão holística da situação, mas temos que perceber que isto tudo é uma gestão única, ou seja, não podemos pensar mais só no ambiente de um lado, a saúde no outro, a indústria do outro. É uma visão integrada e é por isso que o GIS é importante, porque nos vai permitir uma ferramenta de avaliação, de monitorização ambiental. Não tenho mais nada a dizer sobre isto. Muito obrigada pelas suas palavras. Passamos agora, sem mais demora, para também darmos tempo à audiência de fazer questões aqui aos nossos comentadores. É um período de perguntas do público sobre os temas discutidos. Os interessados em colocar questões aos nossos convidados devem colocar o dedo no ar, claro, identificar-se e indicar também o destinatário da pergunta. Vamos fazer uma ronda de 3 perguntas. Não sei se... Dedos no ar.
Bom dia a todos e eu congratulo-me com esta realização, que é importantíssima. Já disse ali à professora Cristina que este debate devia ter sido preparado, ou devia ter sido estruturado para o litoral. Enfim, mas isto é uma nota, porque é demasiado importante e abrangente para se circunscrever a Sines. Mas não é uma crítica, é uma nota. A questão da reindustrialização está na ordem do dia. Agora, a economia verde já é uma questão mais complexa, que decorre, obviamente, do conhecimento e dos conceitos e da possibilidade de a instalar, e isto depende de políticas europeias e da capacidade de a poder ir instalando. O professor Humberto Rosa teve uma exposição brilhante e falou da China. Portanto, a China em 30 anos produziu aquilo que se vê, isto é, cresceu economicamente, impôs-se, mas tem uma pesada participação na economia. Vem a África, que em 2050 se prevê 1.000 milhões de habitantes e que vai dar problemas seguramente. E, portanto, quem tem responsabilidade na comunidade europeia ou noutros fóruns de analisar isto tem que agir e disseminar estes conceitos a nível mundial. É claro que não cabe a nós. A questão, resumindo-nos a Sines, que é uma questão importante que já foi exposta pelos intervenientes que estão na mesa, pelo Dr. Fontes, pelo engenheiro Martinho, pela Mónica, pela doutora Fernanda Santos, de facto há uma evolução extraordinária nestes 30 anos e particularmente nos últimos 15 anos nas mudanças e no fantasma que era na altura, agora já é mais um fantasma da poluição. É preciso trabalhar de uma forma sistematizada, como se tem feito, e sustentada para afrontar isto e para demonstrar que é possível uma atividade económica relevante em Sines, nomeadamente na componente que está cá da energia fóssil e que vai estar cá por alguns anos, e que neste momento tem um impacto negativo muito mais reduzido. O desafio para Sines neste momento é noutras indústrias, noutro tipo de produção, e está, como disse o Presidente no início, fundamentalmente focado no terminal de contentores, isto é, no movimento de mercadorias que suscitarão outras indústrias aqui, porque quando se fala disto tudo, de reindustrialização, tem que se falar nos problemas dos povos e dos locais. Portugal precisa de se desenvolver, ter uma indústria ativa e criadora de riqueza, assim como a Europa. A Europa deslocalizou indústrias, já foi dito. Aqui nós precisamos de nos batermos por um novo modelo de economia, não invetivando nem o que cá está, porque tem melhorado, e de criarmos lobbying para as acessibilidades. É uma questão fundamental para Sines, de ligar isto, como a doutora Fernanda Santos disse, não apenas a Sines, mas a todo o litoral, para se criar um polo de demonstração, de coabitação da indústria com o turismo, com a agroflorestal, com a saúde. A saúde é uma questão fundamental, porque senão não faz sentido estarmos a falar disto. E depois da formação, da ligação, como disse a doutora Mónica, aflorou, do conhecimento, isto é, das universidades ligadas a isto, da formação e qualificação profissional e do incentivo à criação de micro e pequenas e médias empresas baseadas em novos produtos e voltadas para o consumo interno e para a exportação. Eu não faço... A questão que eu ponho ao professor Humberto Rosa é sobre as energias alternativas. Como é que elas vão ser eficientes, especialmente as eólicas,
e a energia das ondas. É claro que vêm aí formas de energia seguramente baseadas no hidrogénio, mas que estarão longínquas, mas eu gostava de ouvir algo sobre isso, porque queremos falar de energias limpas e execuíveis na questão da indústria e da competitividade. É claro que o modelo económico que temos tem que ir sendo alterado, porque, tendo em conta a competição entre países e entre atividades económicas, é preciso que os governos e que os Estados e que a Europa imponha outra coisa para que a economia esteja em função das necessidades humanas e da preservação do ambiente e não da ganância dos grandes grupos económicos. Muito obrigada, Dr. Manuel Coelho. Mais alguma questão para depois juntarmos pelo menos 3? Nenhuma por agora. Então, o professor Humberto Rosa poderia, então, apesar de não estar aqui... Não, mas se permite, eu faço o seguinte, não só respondo à pergunta sobre energias alternativas, mas faço 2 comentários que podem suscitar a reação dos outros oradores. Mas começando sobre as energias alternativas, eu muitas vezes penso, energia sustentável, a sério, que eu saiba ou consiga imaginar, a energia renovável. Portanto, no muito longo prazo, ou médio, ou como queiramos chamar-lhe, a energia a existir há de ser essa, porque a outra simplesmente não conseguimos repô-la onde está, e além do mais, como disse na minha exposição, nem sequer a podemos explorar até ao fim, se não quisermos tornar o planeta um pouco amigável para nós. Nesse sentido, eu creio que Portugal fez uma aposta muito inteligente aqui há uns poucos anos de apostar forte nas energias renováveis. E há um debate associado que eu aflorei há pouco. Bom, mas os custos, os subsídios foram grandes ou não? Eu diria, ossos do ofício. Há uma altura em que se tem de apostar numa via, criar condições para essa via avançar, e o sucesso foi tão grande que os custos se reduziram, continuando o subsídio. Mas a regra do jogo é essa. Em Espanha fizeram algo... Claro, mas já falo desse, mas só fazer o paralelo para acabar este raciocínio sobre Espanha. Em Espanha, com retroatividade, mudaram-se as regras do jogo, isso parece muito mal. Agora, quanto ao que está a falar, como conjugar, por exemplo, a intermitência de eólicas, é relativamente fácil no caso das eólicas, porque podemos, e era uma das vias que estava em curso, conjugar com as barragens no sentido de bombear água para cima. Por outro lado, se virmos um mundo em que vamos aproveitar não uma ou 2 energias renováveis, mas várias, elas têm alguma complementaridade entre si. Basta ver que manifestamente costuma haver mais vento à noite e menos sol à noite também, pelo que uma conjugação aí pode ser feliz. E por outro lado, para os que se preocupam com impactos, por exemplo, paisagísticos, eu chamo a atenção o impacto paisagístico das eólicas em terra. Em alguns países é um tema mais polémico que noutros, veja-se o Reino Unido, onde não gostam disso, mas pensamos no quantidade de mar que temos e se conseguimos desenvolver eólica flutuante e afastá-la o suficiente, não é isso que nos gera um problema. Portanto, estou convencido que entre eólicas, nomeadamente offshore, as ondas estão um bocadinho mais atrasadas, que ainda não se descobriu a melhor tecnologia para aguentar aquela pancada forte que o mar dá ali todo o tempo, mas sobretudo também com o solar, que já está aí a custos muito interessantes, que temos muito a capturar por elas. E estou convencido que essa é uma grande parte do futuro, mesmo imediato e sobretudo longínquo. Quanto à pergunta não, os 2 comentários que eu queria fazer um comentário para o engenheiro Martinho Correia e um outro para o Dr. Miguel Fontes, que também cumprimento, fomos colegas num momento áureo há uns tempos. Para o engenheiro Martinho Correia, a minha questão é esta, é assim, eu estive a ouvi-lo e gostei muito que dissesse que a Europa é que está certa. E nomeadamente acho que alguns aspectos do que a Europa está a fazer certo podem porventura ter consequências para as refinarias. Vamos pensar, nós temos dos carros novos mais eficientes do mundo, porque temos regras de eficiência de veículos grandes, o que pode reduzir o consumo de combustíveis e porventura haver menos necessidade na Europa. E comento-lhe isto porque há tempos fiz uma pergunta num debate em que a mesma mensagem sobre o fecho de refinarias apareceu e a minha pergunta foi, bom, mas suponhamos que não havia qualquer regra ambiental na Europa, não havia nenhuma. O que é que estava a acontecer ao setor da refinação? E por si, pelo silêncio embaraçado, gostaria a refinação, em parte, a ir embora também. Porque temos de ver assim, se em todo o mundo estivesse a haver um boom de construção de refinarias, estávamos fritos. Queria dizer que íamos pôr todo o combustível fóssil do mundo na atmosfera com o tempo. É natural, diria eu, que com uma transição, haja porventura, onde haja sobrecapacidade, haja fecho, que julgo ser o caso na Europa,
e onde haja falta dessa capacidade, haja mais. E há outro fator ainda, quanto à política climática em particular, e tem muita razão quando diz a atmosfera é só uma, emitir aqui ou emitir noutro sítio vai dar ao mesmo. No entanto, a União Europeia tem uma política para evitar a chamada fuga de carbono, que é que as indústrias se vão embora quando são submetidas à competição internacional, que é dar licenças gratuitas de emissão. E tanto quanto avaliamos até o momento, tem sido eficaz para evitar a fuga de carbono. Portanto, o meu comentário em suma é, tenho algumas dúvidas que se deva à política de clima e de ambiente da União Europeia, o problema específico do setor da refinação está a defrontar algumas dúvidas. E parece-me lógico que na Arábia Saudita seja mais natural fazer uma refinaria hoje em dia, até porque o recurso está lá, do que na Europa. Era o meu comentário. Para o Miguel Fontes, o meu comentário é este. Eu concordo muito que a gestão do tempo é crítica e fundamental, mas pode ser vista a duas óticas. Há uma ótica que diz, bom, enquanto os outros não fizerem, deixa cá a gente estar paradinhos, porque senão vamos pôr-nos em assados. E esta é a mensagem dos que não querem grandes avanços ou grande rapidez na matéria de proteção climática, nomeadamente. A outra visão é, como o caminho é inevitável e apesar dos apertos que ele gera, mais vale passá-los depressa e ir recolher os benefícios. Que tem ainda outra vantagem, que é a tal disseminação do conceito. A União Europeia pode hoje mostrar ao mundo, é possível crescer e dissociar emissões, se não tivesse sido mais ambiciosa que os outros não podia. Portanto, nesse sentido eu defendo esta segunda lógica de gestão do tempo, que é ir à frente dos outros. Muito obrigada. Vamos passar então aos comentadores. Sim, sim. Se puder fazer uma pergunta, faço aí do público, sem me mover. E a pergunta é para o Soutor. Como é que vê a evolução do déficit tarifário em Portugal e como é que vamos pagá-lo? E depois também como é que vê a ameaça que está a começar a perspectivar-se, e já se sente, que é as importações maciças de combustíveis já refinados do Médio Oriente via Mediterrâneo, onde se começa a perspectivar que as refinarias italianas, enfim, quase todas vão ter que fechar, as espanholas, que estão também no Mediterrâneo, quase todas vão ter que encerrar, enfim, e nós aqui em Sines, que já somos mediterrâneo, já somos atlânticos, se calhar vamos ter uma vida mais longa se realmente apostarmos, e é o que estamos a fazer, em termos de eficiência. No fundo é ser mais eficiente do que os outros. E também dizer-lhe que realmente tem razão, na União Europeia as 10% de refinarias mais eficientes não pagam as taxas de emissões de carbono, ou seja, têm licenças gratuitas, e é isso que nós também perseguimos e queremos em 3 anos atingir esse patamar. É tudo. O comentário que fez é que, mas a minha pergunta já supostamente era uma resposta. Diz que mesmo que não houvesse estas restrições ambientais, as refinarias continuariam a fechar. Bem, trata-se de um problema de eficiência. O que se passa é que começam a haver grandes exportações do Médio Oriente, até por refinarias europeias que fecharam aqui e que abriram lá. E em que o enquadramento legislativo é aqui a grande diferença, porque a logística não é, em termos de custo, não é importante. E, portanto, isso facilita as empresas deslocalizar-se. E isso tem como efeito lateral a destruição de empregos na Europa. E isto é um facto que está a ocorrer hoje. Passaria agora a palavra ao Dr. Miguel Fontes para responder ao professor Humberto Rosa. Bem, eu, quando há pouco falava da gestão do tempo, não estava sequer a manifestar nenhuma preferência, pondo a questão nesses termos, entre os mais conservadores ou contidos ou os mais acelerados e voluntaristas, chamemos-lhe assim. Mas, a título estritamente pessoal, obviamente, a questão é esse nível que se coloca, eu não tenho dúvida, do meu ponto de vista, de que temos tudo a ganhar em acelerar este processo. E, portanto, desse ponto de vista, é aí que eu me encontro. E porquê? Eu acho que a questão é, de facto, uma questão global e integrada. E, portanto, isto tem que ser tudo visto de uma forma muito em conjunto. Quer dizer, é impossível, julgo eu, discutir estas questões de uma forma
que seja estritamente parcelar. E, portanto, isto remete para uma questão essencialmente de macropolítica, porque temos que discutir o enquadramento fiscal da famosa fiscalidade verde, temos que discutir a questão, obviamente, na questão das estratégias de captação de investimento, dos fatores de majoração desse mesmo investimento, incorporar ou não essas situações, enfim, e um conjunto continuado de exemplos poderiam ser dados. Acho que, de facto, temos em Portugal um bom exemplo de como este debate, às vezes, na minha opinião, fica um bocadinho viciado, por exemplo, nomeadamente sobre esta questão dos custos energéticos. E era aí que eu referia à questão da variável tempo, porque julgo que não se pode fazer essa conta apenas a um período que seja, nomeadamente, por exemplo, anual. Se eu disser assim, quanto é que no último ano Portugal despendeu com a subsidiação das energias ditas limpas ou alternativas? Bom, mas se nós estamos conscientes, como ainda há pouco se viu, de que o problema energético é um problema que dificilmente pode ser compartimentado em unidades temporais anuais, eu tenho que ter uma metodologia que me incorpore o custo, e o custo não pode, obviamente, ser visto apenas numa perspectiva de curtíssimo prazo, que é anual. E a isto acresce ainda mais, em um país como o nosso, até há muito pouco tempo, e continua a ser dependente em termos energéticos, de que, obviamente, e isto é uma opinião, volto a sublinhar, estritamente pessoal, não há opiniões de empresas sobre estas questões, me parece que, evidentemente, um país com as nossas características deve prosseguir uma política de aposta continuada nas ditas energias renováveis. Acho que isso é manifestamente necessário e tem um custo. Portanto, não o quero ignorar. O que não quero é também que este debate, como muitas vezes vejo, fique equivocado dizendo assim, retirando como se a outra aposta não tivesse ela um custo. E é um custo também, nomeadamente, ambiental fortíssimo, que todos vamos, por ele, ser responsabilizados e que tem que se encontrar forma, como digo, metodologicamente, de saber quantificar. Depois não tenho, obviamente, competência, e não gosto de falar daquilo que não tem competência, que não seja de uma opinião cívica, cidadã, para saber se o mix energético em concreto se deve incorporar 30%, 40%, eu já não consigo ir a esse detalhe, muito menos ainda do tarifário e de como é que essa situação se compõe. Agora, posso dizer que, como consumidor e como cidadão, fico sempre muito satisfeito quando olho para a minha fatura pessoal de consumo energético e vejo que a origem da mesma, essencialmente, se vier de fontes limpas, não posso esconder que fico, obviamente, satisfeito, porque acho que, inevitavelmente, esse é o caminho com que nós todos estaremos a ter de caminhar, e aqui não há a questão dos que trabalham num ou noutro setor, quer dizer, não é porque o engenheiro Martinho está na Galp que não tem, digamos, este tipo de preocupações. Obviamente seria de uma enorme injustiça pressupor esse tipo de situação. Isto é uma questão que diz respeito a nós todos como comunidade, e é um destino que a questão está agora em saber como é que o vamos gerindo e como é que o vamos construindo, e aí refiro à questão da dimensão de tempo, no sentido que não ignoremos que gera tensões fortes, como outras situações, mas estaremos capazes de ir gerindo. Obrigada, doutor. Aproveito então para dar a palavra novamente ao professor Humberto Rosa. Só para responder e terminarmos esta, digamos que ronda. Bom, respondo muito com muito gosto. Primeiro ponto é, bom, sobre o déficit tarifário não tenho grande resposta ou saída, nunca estudei o assunto, não sei se estava a tentar sugerir que ele se deve às renováveis, porque não deve, também deve se quiser, mas tem muitos outros fatores nesse sentido, mas acho que concluir que como elas contribuíram para o déficit tarifário foi uma má política seria demasiado simplista e não parece de todo. Por outro lado, quanto à sua pergunta enfim, das importações crescentes que vêm de fora, tenho muita pena que haja essas importações, não as defendo, nem defendo o fecho de refinarias, não é isso que eu estava a dizer. O meu único comentário foi a minha dúvida de que se possa atribuir à política de ambiente e clima o fecho das refinarias na Europa, pelo menos como preponderante. E, por outro lado, uma solução para essas maiores importações é, evidentemente, uma redução do consumo de combustíveis, o que, felizmente, também vai acontecendo na Europa. Agora, também lhe digo que, se a ideia subjacente é, bom, algures na Arábia Saudita, vamos supor, eles deixam poluir,
E, portanto, na Europa devíamos deixar poluir para instalar mais refinarias. Duvido muito que isto seja uma forma de pôr mais refinarias na Europa, porque, malgrado os argumentos económicos, o povo europeu não vai nesse caminho. Obrigada, professor. Passamos então à próxima ronda de questões. Peço então para colocarem o dedo no ar, identificarem-se e também ao destinatário da questão. Não há dedos, não. Há um, há outro. Também posso fazer um desafio? Sim, sim. Eu só ia colocar, portanto, Cristina Branquinho, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Falámos aqui da economia verde e da reindustrialização e não como oposição, mas, na verdade, o que eu gostava, e tem uma pergunta que eu tenho aqui para as pessoas do município de Sines, e da envolvente, porque não só do município de Sines, mas também, como disse o Dr. Coelho, muito bem, eu devia ter pensado, se calhar, no Alentejo Litoral e não tivesse ideia, e agradeço o comentário, e para a próxima não me vou esquecer. De qualquer forma, a minha questão é o seguinte: a Susana apresentou no inquérito que o maior, portanto, digamos assim, a defesa ou a promoção da importância da reindustrialização, a primeira questão mais importante era a criação de emprego. E na economia verde estava em quinto lugar. Porque se calhar outros valores também estão na economia verde para além da questão do emprego, mas eu não sei porquê, mas se respondesse ao inquérito, colocaria a economia verde como uma boa maneira de criar emprego e não ao contrário, portanto, e tentaria daí explorar essa questão. E a minha pergunta para o município de Sines era: que empregos na área da economia verde nós podemos dizer que existem, que empresas, uma vez que têm desde o município de Sines e Alentejo Litoral, se alguém me souber responder. Eu gostaria de saber ou que áreas emergentes possam achar que existem, uma vez que eu acho que de todos os comentários que foram aqui feitos não restam dúvidas de que nós temos que, de alguma forma, criar uma mais-valia naquilo que fazemos com as regras que a União Europeia nos dá. E essa mais-valia, de facto, é termos essa visão mais sustentável. E a pergunta é, isso com certeza que irá acrescentar valor aos produtos que se vão produzir. E, portanto, se calhar a alface é produzida de forma diferente, não sei. Em Odmira, por exemplo. Não sei se há produtos portanto, que são resultado da poluição aqui, que têm empresas que despoluem e, portanto, que acabam por entrar no processo tecnológico, se calhar avançado, de criar novas maneiras de portanto, tentar reduzir logo à cabeça, descarbonizando os produtos, mas também tentar limpar depois os subprodutos, ou criar, por exemplo, utilizações novas para esses produtos da indústria, na perspectiva de uma ecologia industrial, em que os resíduos de uma indústria são os produtos de outra. Portanto, todas essas ideias são ideias de economia verde, pelo menos na minha perspectiva, e lá está na minha definição, porque estamos, de alguma forma, a criar sustentabilidade a alguns no sistema. E era essa a pergunta para as pessoas, portanto, era criar um bocado a questão do debate, que é, que ideias é que podem surgir, no fundo fazer um brainstorming para, aqui na região, há com certeza muitas áreas onde essas ideias podem surgir. E como vimos, vai haver muitos fundos. O subsídio está lá. Aqui Mónica Brito disponibiliza-se então para responder a essa questão, mas antes da resposta vamos então reunir ali mais outra questão. Peço para se identificar. Muito bom dia a todos. Rui Nunes, da Câmara Municipal de Sines. Eu gostava de fazer uma questão ao engenheiro Martinho e também ao Dr. Miguel Fontes relativamente a estes temas de debate, sobretudo a nível de industrialização e da economia verde, mas numa perspectiva mais local. Ou seja, o que é que está a ser feito por via da pressão que os próprios desta economia verde e os produtos substitutos que vão daí advir num complexo industrial essencialmente petroquímico. Esse debate muito poucas vezes é feito, ou seja, nós hoje em dia já temos tecnologia que pode substituir o plástico, temos o próprio advento de gás de xisto, o gás não convencional, que também, por exemplo, em termos de combustíveis, já se perfila como um substituto ao gasóleo e à gasolina. E o que é que este distrito industrial está a fazer, ao fim e ao cabo, para se adaptar a este futuro, que vai ser uma realidade daqui a muito pouco tempo? Muito obrigado. Obrigada. Antes de responderem, vamos então dar a oportunidade à Mónica Brito para responder ao desafio lançado pela Cristina Branquinho e também depois passaria a palavra ao Presidente
da Câmara. Acho que ambos têm essa resposta. Vamos então ouvi-lo. Eu, antes de responder ao desafio lançado por a Cristina, gostava também de colocar uma questão à doutora Fernanda. Está bem. Então, é assim, Cristina, eu não lhe consigo responder em termos quantitativos, portanto não tenho dados quantitativos para lhe responder, mas posso lhe dizer que o Sines Tecnopolo, enquanto entidade de apoio à incubação e ao empreendedorismo, tem sido crescentemente procurado por empreendedores com ideias e com projetos, uns em estado mais avançado de maturação, outros ainda mais conceptuais, na área da economia verde, nomeadamente relacionados com a eficiência energética. Portanto, temos tido uma procura crescente. Também alguns empreendedores com projetos na área, portanto, dos produtos artesanais resultantes, aproveitando, portanto, produtos relacionados com a agricultura, por exemplo, portanto, numa ligação entre várias atividades, nomeadamente agricultura cosmética. Portanto, eu acho que, por aquilo que demonstra a minha realidade cotidiana, os empreendedores estão cada vez mais a entender que essa é uma oportunidade de negócio, que essa é uma necessidade que está diagnosticada no mercado e, portanto, estão a avançar com propostas, umas mais viáveis que outras, evidentemente, mas com propostas interessantes que demonstram essa sensibilidade. Obrigada. Falará então o Presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas. Obrigado. Relativamente a essa questão e esse desafio, claramente aquilo que eu referi há pouco da ligação por via férrea de Sines à Espanha será um contributo decisivo no sentido de minorar as emissões. Mas há também aqui um exemplo, e aí o Dr. Miguel Fontes conhece bem o processo, que tem a ver com uma indústria que há algum tempo se pretende instalar para aproveitar o gesso proveniente do resíduo da central termoelétrica. É um investimento claramente importante para a região, não sei neste momento como é que está a situação, mas aproveitar esse produto para criar o Pladur será certamente uma mais-valia, é um exemplo claro daquilo que pode ser aproveitado e uma indústria que irá melhorar não só o desenvolvimento económico da região, mas também contribuir para o aproveitamento do resíduo. Muito obrigada. Vamos então agora passar a palavra ao Dr. Miguel Fontes e Engenheiro Martim Correia. Relativamente à questão colocada, creio que não se identificou, mas é Rui Nunes, do Gabinete de Apoio ao Empresário, da Câmara Municipal de Sines. Quem quer falar primeiro? Posso já falar? O negócio de refinação é um negócio maduro. Todos sabemos isso. E, portanto, se forem um livro de gestão, dirá que para negócios maduros a estratégia é eficiência, 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 eficiência. Portanto, essa é hoje a estratégia do nosso tipo de indústria na Europa. No fundo é utilizar matérias-primas e transformá-las em produtos e serviços da maneira mais eficiente que seja tecnicamente possível. Para uma refinaria isso quer dizer eficiência energética. Portanto, eficiência energética, eficiência energética, eficiência energética. Porque representa a maior parte dos nossos custos. Nós, desde o mês passado, na refinaria de Sines, tivemos um evento importante via eficiência energética. É que deixámos de queimar combustível líquido, o fuel óleo, um combustível preto, e passámos a queimar só fuel gás de refinaria e gás natural. Que é que, o gás de refinaria é o que é gerado no próprio processo de produção do gasóleo, é um subproduto que não pode ser vendido e, portanto, tem que ser queimado, e é ambientalmente mais amigo, e o fuel óleo, enfim, tem aqueles inconvenientes que todos sabemos. O que acontece é que com as medidas de eficiência energética que temos vindo a implementar, nós já temos gás suficiente para queimar. E, portanto, se olharem para o padrão do fumo da chaminé, ele realmente mudou. Portanto, ambientalmente somos mais amigos. É evidente que sempre no estrito respeito pela lei europeia, eu diria que bem abaixo dos padrões exigidos pela lei europeia. No domínio da economia verde, nós estamos apostados em projetos de biodiesel, não é? A aditivação do gasóleo com óleo vegetal. Neste momento, quando abastecemos os nossos carros, 6,7% já é biodiesel. E é a nossa política potenciar a compra deste biodiesel em empresas portuguesas. Por que não produzir este óleo, por exemplo, no Alqueva? Fica aqui um desafio aos empreendedores para que nos facilitem esta matéria-prima que ainda é essencialmente importada. Aliás, nós temos grandes plantações, quer em Moçambique, quer no Brasil, de getrofa,
para termos acesso a esta matéria-prima. Mas o Alqueva pode ser uma alternativa. Enfim, exatamente, fica aqui o desafio. Enfim, avancem e invistam. Também relativamente às empresas locais, nós potenciamos que os prestadores de serviço sejam sempre locais. Nós, em termos de prestador de serviços, normalmente temos 1000 e tal por dia. E há 2 meses atrás, nós tivemos uma paragem, ao fim de 5 anos de elaboração da refinaria, ao fim de 5 anos e meio de elaboração, tivemos uma paragem de 64 dias. E aconteceu uma coisa estranha, é que, normalmente, e a população de prestador de serviço, durante esse período, ultrapassou os 4.300 e não sei quantos. Já agora, também, só para a vossa curiosidade, tivemos que, no interior da refinaria, instalar um sistema de autocarros para transportar as pessoas. Tivemos que instalar uma tenda de campanha que fornecia 700 refeições por hora. Bem, mas isso não é aqui o importante. O importante é que, tradicionalmente, estas paragens, mais de 50% das empresas eram empresas portuguesas. Nesta, mais de 50% foram empresas espanholas. E isto também deve merecer a nossa análise. Porque é que houve esta viragem? Porque é que nós, portugueses, desindustrializamos? Fica aqui a perguntar. É que os espanhóis estão aqui em força. E o que eles nos disseram é, nós estamos com problemas em Espanha e aqui ainda arranjamos trabalho. Mas, pelos vistos, não apareceram empresas portuguesas. Bem, nós achamos que isto também é economia verde. A nossa malha industrial estará, porventura, mais fraca e já não consegue dar resposta a estas solicitações que as grandes empresas têm. Bom, respondendo diretamente à questão que o Rui Nunes colocou, do que é que está a ser feito, vamos ver, em termos da gestão da Zona Industrial Logística de Sines, obviamente que a nossa perspectiva, nem poderia ser outra, é que o que diz respeito, digamos, à forma de fazer e de produção, essa é uma responsabilidade que é assumida em primeiro lugar pelos próprios operadores económicos, portanto pelas diferentes empresas que estão sediadas. Ainda assim, nós, enquanto entidade gestora, atuamos em vários patamares, que aqui eu diria de uma forma que não faz muito sentido dizer que é necessariamente da economia verde, é no fundo de incorporar desde sempre, mas cada vez crescentemente e com mais consciência da sua urgência e importância, a dimensão ambiental em todos os nossos processos. E isso é visível, e dou apenas alguns exemplos para se perceber de que estou a falar. Quando fazemos o planeamento e o projeto, por exemplo, de novos loteamentos, em que há um conjunto já de pressupostos de gestão que os mesmos procuram respeitar no sentido de promover que eles sejam, do ponto de vista ambiental, o mais amigável que seja possível, que vai desde as questões de procurar maximizar a eficiência energética na iluminação pública, a questão da aplicação do tipo de materiais, como, por exemplo, um bituminoso modificado, não quero entrar em questões muito técnicas, mas que apresenta maior durabilidade, ainda que tenha um custo maior. A questão de procurar áreas verdes que estejam menos dependentes, por exemplo, de regas intensivas, no sentido de minorar a questão da água. Enfim, poderia dar um conjunto de questões. A videovigilância, no sentido de diminuir a circulação de veículos que tenham que fazer emissões, não são acasos. Ou seja, por detrás destas questões está uma reflexão uma reflexão que se procura que seja operativa, que se incorpore numa ação concreta do que é que nós, à nossa escala, podemos fazer nesse sentido. Mas dava mais 2 ou 3 exemplos, também ao nível, por exemplo, do plano de gestão florestal. Como todos sabem, a Zona Industrial e Logística de Sines é servida por uma enorme mancha florestal, que obedece a uma gestão que é criteriosa, que é cuidada. O mesmo poderia dizer relativamente aos areieiros que estão sob a nossa exploração. Portanto, como se vê, só aqui na Zona Industrial e Logística de Sines há um conjunto diversificado de áreas onde somos cotidianamente confrontados com essas questões. E, nomeadamente, na relação com os operadores económicos, nomeadamente aqueles que se procuram instalar, por exemplo, ao nível dos instrumentos contratuais. É uma exigência clara a todas as empresas que se venham a instalar nas ilhas, por exemplo, a questão da determinação da base zero ambiental. Ou seja, o que é que queremos fazer com isso? Que uma empresa, apesar de estarmos a falar normalmente de ciclos de investimento muito longos, mas não é por isso que baixamos, desculpem a expressão, a guarda. Ou seja, garantimos que daqui a 20, 25 anos, se for esse o caso, quando uma unidade tiver
ser desativada, que assume responsabilidades do ponto de vista contratual no sentido de deixar o território assim como o recebeu. E, portanto, estas são questões muito concretas e exemplificativas daquilo que fazemos cotidianamente para procurarmos, como digo, à nossa escala e com os instrumentos de que dispomos, dar o nosso concurso para estas questões. Por último, uma outra área que nos parece absolutamente vital, que tem a ver com a relação com a comunidade e com a questão que chamamos de criar, chamemos de laços de confiança. Ou seja, isto são questões muito sensíveis e é importante que haja uma política, e nós pugnamos por isso, de total transparência por parte, nomeadamente, dos operadores económicos, para exatamente este diálogo e este debate ser assente em situações reais e não em mitos, não em receios por vezes infundados, mas que são perfeitamente legítimos se não houver esse cuidado. E por isso partilhamos também com gosto com outros o arranque agora do Consines, de que o engenheiro agora vai ser o diretor executivo, que é um projeto que nasce precisamente do envolvimento de um conjunto de atores locais, desde empresas ao município, ao Sines Tecnopolo, à ICEP Global Parks, à administração do Porto Sines, que trabalhará sobre várias dimensões, mas com um objetivo primeiro, que é criar confiança nas relações entre o tecido económico e a comunidade local. Parece-nos uma área absolutamente crítica. E termino com o exemplo que há pouco referi, que é o plano de monitorização ambiental, em que estamos neste momento já numa fase de implementação. Foi objeto de um trabalho apurado de articulação tanto com a CCDR como com a Câmara Municipal de Sines. Vamos, nos próximos 5 anos, ter um conjunto de pontos de monitorização, tanto da qualidade do ar como do nível das águas subterrâneas, que nos vai permitir alimentar a comunidade com uma informação credível, rigorosa, sobre, nomeadamente, 2 dimensões críticas do ponto de vista da gestão ambiental. E julgo que são apenas alguns exemplos, não quero também ser demasiado maçador e exaustivo, mas para responder em concreto à questão que foi colocada. Tem mais uma questão. Eu, se calhar, fecharia esta ronda com a questão da doutora Mónica Brito para a doutora Fernanda Santos. Doutora Fernanda, eu da sua exposição, e porque também já tinha informação prévia, evidentemente, depreendo da enorme bondade do projeto GISA, não só enquanto projeto em si, mas também no que respeita aos resultados e o que eles atestam relativamente às políticas e práticas, digamos, corretas que têm sido implementadas neste território relativamente às questões ambientais na sua relação, nomeadamente com a indústria. Enquanto investigadora na área do turismo, a questão que se me coloca e que gostaria que me respondesse é a seguinte: até que ponto é que o projeto GISA tem sido divulgado e promovido também junto não só dos parceiros mais diretos, digamos assim, e das entidades que, pela sua própria natureza, têm um interesse particular nesse projeto e nos seus resultados, mas também junto do público em geral. Isto porquê? Porque para o visitante e para o visitante que quer vir a Sines, vir para este território, ter o conforto do conhecimento, da existência, para já, da preocupação grande em existir um projeto de monitorização sobre os resultados das práticas, portanto, que são implementadas neste território. E depois ter a certeza que a sua permanência, a sua estada não é comprometida, portanto, não compromete a sua saúde, não compromete a saúde dos seus filhos. Portanto, eu acho que há aqui uma vertente de divulgação, de promoção, de marketing, digamos assim, relativamente ao GISA, que não sei se está assegurado ou não. A mim parece-me que não, por aquilo que li e por aquilo que investiguei, mas que era extremamente importante, nomeadamente se nós quisermos pensar em Sines enquanto território, não só território industrial, mas também território de turismo. Essa questão é interessante porque nós às vezes não conseguimos dar visibilidade àquilo que fazemos, e isso em todas as áreas, não estou a falar só da área da saúde. O GISA tem sido muito divulgado, tanto em fóruns internacionais como em fóruns nacionais, e é engraçado que tem sido mais bem aceito a nível internacional nos investigadores e pessoas que se preocupam com o ambiente e com a saúde do que aqui, e é um estudo inovador. A Câmara Municipal de Sines fez várias apresentações, fez vários debates sobre o Sines, sobre o Sines, o GISA,
em Sines, e não só em Sines, houve estes debates e houve esta divulgação em todo o Alentejo Litoral. Mas como estamos a ver, nós estamos a ver hoje a assistência que temos aqui, não é? É preocupante, porque estão quase só aqui investigadores, técnicos relacionados com este tema e que participaram nestes trabalhos. O que é preocupante, porque temos pessoas que estão a falar sobre a indústria, que também a indústria interessa às pessoas de Sines, e nós estamos a ver a população em geral muito pouca. Portanto, é sempre este o problema. Aquilo que às vezes não passa na televisão quase que não existe. Nós temos neste momento, e para acrescentar uma mais-valia ao nosso trabalho de divulgação, temos neste momento um trabalho a preparar-se para ser feito no YouTube, para ser divulgado, e então aí para podermos chegar a mais pessoas, porque já percebemos que as redes sociais e o YouTube às vezes chegam mais depressa do que estes debates que todos nós nos preocupamos em fazer e que acabamos por ser sempre os mesmos a discutir, o que é impressionante. Eu há bocado, quando começou a falar, olhei para a assistência e disse: eu conheço cada uma das pessoas que está aqui. São sempre aquelas pessoas que estão neste sítio, nestas reuniões, nestes debates e que estão preocupadas com isto. Portanto, acho que realmente temos que fazer mais coisas. Temos, é verdade, mas divulgamos na televisão, divulgamos no boletim municipal, divulgamos em várias coisas, em vários fóruns, inclusive. Estamos abertos a continuar essa divulgação com a Tecnopol quando achar que nós podemos fazê-lo também, até porque nós sabemos que é um ponto de formação, não é? E de formação de pessoas daqui localmente, e com as indústrias também, como sabem, nós estamos à disposição. E há bocado, quando estava a falar do projeto que vai ser o diretor executivo, se o projeto tem como objetivo passar informação para a população e dar visibilidade àquilo que nós fazemos e despreocupar as pessoas, a saúde, eu acho que tinha um papel importante nesse projeto também a fazer. Antes de passar então a palavra aqui ao engenheiro Martinho Correia, julgo que temos ali mais uma questão. Muito obrigado, boa tarde. O meu nome é António Pedreira, da Reci Pneu, e não é propriamente uma questão, é mais uma revelação que resulta da interpelação da doutora Cristina. De facto, em Sines, e há 15 anos, que está instalada uma indústria verde, uma indústria que é responsável pela valorização e reciclagem de 40% dos pneus usados cheirados em Portugal. São transformados em Sines, são valorizados em Sines e são exportados para todo o mundo. Para aplicações diversas, sendo que a mais relevante é o enchimento de campos de relva sintética, atividade que exportamos e de facto estamos acostumados a ter mais notoriedade das berlengas para lá e de Badajoz para lá, que entre as berlengas e Badajoz. Problema nosso talvez também em termos de comunicação. Mas nós preocupamos muito com o futuro e temos razão em nos preocuparmos com o futuro. Mas a nossa prática no dia-a-dia, a nossa prática de hoje, é um bocado diversa daquilo que são as nossas boas intenções, os nossos credos relativamente a essas questões do meio ambiente. Uma das aplicações mais relevantes dos nossos produtos, nós pegamos nos pneus usados e transformamos em granulados e pós de borracha. Digamos que a nossa indústria é uma indústria de reciclagem de polímeros. Mas para além da aplicação que vos referi, do enchimento dos campos de relva sintética, outra é a modificação do betume com borracha, em que é utilizado em pavimentos rodoviários de modo mais eficiente que as soluções tradicionais de pavimentação. E, que eu me recordo, salvo a honrosa exceção da ICEP Global Parques, na zona, no concelho de Sines, não há aplicação nenhuma de pavimentos com betume modificado com borracha, sendo que são pavimentos com vantagens técnicas, económicas e ambientais reconhecidas. Portanto, nós temos um discurso, digamos que é um discurso ideológico que nos fica muito bem, mas de facto há um gap entre aquilo que é o nosso credo e aquilo que é a nossa prática no dia-a-dia. E, enfim, era esta a nota que eu gostaria de deixar aqui à Assembleia, que se nos devemos de facto preocupar com o futuro, também é bom que sejamos consentâneos e digamos que no dia-a-dia, hoje, começamos hoje, é tempo hoje de manifestar essas preocupações e assumirmos uma prática consentânea com aquilo que é o nosso credo. Muito obrigado. Obrigada. Passamos aqui então a palavra. Se identificar. Obrigada.
Bom dia, Carmen Francisco, sou atualmente técnica superior da Câmara Municipal de Sines. Eu estava aqui caladinha porque eu não tinha bem, estavam sempre a pedir perguntas e eu não tinha bem perguntas, mas agora, como estamos um bocadinho a passar as perguntas uns aos outros, já me sugere algumas perguntas, designadamente para algumas das pessoas que aqui estão e que são simultaneamente, designadamente para a Cristina, para a Susana, para a Fernanda Santos. A Fernanda Santos está aqui apenas como comentadora, um papel muito importante nesta sessão, mas são pessoas que trabalharam e trabalham ainda, porque o projeto GISA é um trabalho em continuação. Antes da minha questão, eu gostava de dizer que foi muito gratificante ouvir a intervenção do professor Humberto Rosa, ter esta visão tão estruturada e tão arrumada em relação há aqui um potencial de catástrofe, mas nós sabemos para onde é que podemos ir para que isto corra bem. Não é muito comum. Em 20 minutos eu percebi a política ambiental da União Europeia, que eu já tinha a percepção de que estava aí no caminho certo, porque Sines é o exemplo prático de que isto é exatamente assim. E nós sabemos de que isto é exatamente assim, de que o ambiente não casa necessariamente mal com a produtividade e com a industrialização. Sabemos isto por causa dos resultados do projeto GISA. Nós sabemos que hoje não se vive pior, nem se morre pior, enfim, morrer será sempre mau, mas não se está pior aqui do que no resto do Alentejo Litoral e nem que no resto do país. Vimos os dados recentes, se calhar se fôssemos ao início dos anos 90 para ter os dados de saúde, teríamos o retrato daquilo que era Sines mais poluído nessa altura. Portanto, nós sabemos que, fruto destas políticas ambientais, as indústrias que aqui estavam foram obrigadas a fazer investimentos, fizeram-nos bem. Ouvimos a diretora da refinaria dizer que estamos abaixo daquilo que, abaixo no sentido de poluímos menos do que aquilo que a União Europeia já obriga a refinaria, portanto isso significa que conseguimos fazê-lo bem. Continuamos a ter indústrias competitivas, indústrias a fornecer riqueza ao país e estamos melhor em termos ambientais e melhor em termos de saúde. Isto é gratificante ouvir. E a minha questão, a doutora Fernanda Santos falou no GISA 2. O GISA, eu creio que, como todos nos conhecemos aqui nesta sala, todos sabemos que é a gestão integrada de saúde e ambiente e todos sabemos que as indústrias locais participaram financeiramente de uma forma relevante neste projeto. E eu estava aqui a imaginar que o GISA 2, em vez de chamar GISA 2, que eu espero que venha a existir, e essa é a minha questão, pudesse ser o GISA com o 2 lá metido dentro, gestão integrada de indústria, saúde e ambiente. Porque, de facto, a indústria está desde o início dentro deste projeto, a indústria colocou-se como parceiro, financiou, participou na concepção, na execução, acompanhou os resultados e certamente estará disponível para acompanhar a disseminação destes resultados. Não tenho grandes dúvidas de que a indústria estará disponível para participar no tal GISA 2 e a minha pergunta é exatamente essa: o que é que estamos a fazer para que este GISA 2 possa acontecer? Porque eu creio que ele em Sines é instrumento fundamental, a par do projeto de monitorização da zona industrial e logística de Sines, que a ICEB está aí bem a implementar, que podem ser complementares. É um instrumento de reindustrialização de Sines e é um instrumento da economia verde em Sines. Muito obrigada. Passamos então agora às respostas, primeiro ali do António Pereira, se não estou em erro, da Recipneu, certo? Pedreira, sim. Para se calhar responder aqui a G. Martim Correia ou ao Dr. Miguel Fontes. Relativamente, pronto, a questão já tínhamos falado também no debate relativamente ao ser-se competitivo e a competitividade e a economia verde, como é que conseguimos aqui equilibrar a balança? Eu posso falar um pouco. Bem, quem está no setor privado e tem que ser competitivo, o fator preço versus qualidade tem que ser sempre ponderado. Por isso é que eu disse, nós neste momento estamos a recorrer mais a empresas espanholas até que a empresas portuguesas, o que não gostamos. O que acontece também com o nosso setor de compras. Enfim, a compra é sempre feita
com uma relação custo-benefício. E já agora deixe-me também contar-lhe uma história, e lembrei mesmo agora. Eu quando comecei a minha vida profissional, já há uns anos valentes, foi em Pombal, numa metalomecânica. E a metalomecânica era uma multinacional canadiana, Tecnal, era certificada. Portanto, os sistemas de alumínio que nós produzíamos era certificada, euros não sei quantos. E, portanto, eram mais caros. Durante, enfim, talvez uma década, ou menos, não sei, que eu depois saí e vim para aqui, nós nunca conseguimos fazer uma obra pública. Éramos a única empresa certificada em Portugal, mas não conseguíamos vender para as obras públicas. Porquê? Porque éramos mais caros. Dávamos outras garantias. Nunca conseguimos vender nunca conseguimos fazer uma obra pública. Qual é que era a nossa estratégia? Era exportar. E, portanto, o mercado nacional pouco significado tinha. Não sei qual é a situação de hoje, mas a variável preço também é bastante importante. Isto agora é tudo global. As empresas e os particulares compram onde a razão custo-benefício é melhor. Enfim, e mais do que isto não posso responder. Não foi bem uma pergunta, foi uma reflexão e um comentário, e, portanto, da minha parte, apenas dizer que é com gosto que na zona industrial Ilhos dos Catecinhos, um dos nossos clientes é uma empresa com o perfil da Reci Pneu, que faz, como foi explicado por quem de direito, a valorização desses pneus e transforma-os num produto diferente e de valor acrescentado. Da nossa parte já testámos a solução numa situação em concreto, evidentemente há esta tensão que acabou de ser explicada, sabemos que é uma solução tecnicamente mais cara, oferece, digamos, outro tipo de vantagens e, portanto, em cada momento há que fazer um juízo e ver o que é que faz sentido. Agora, acho que questões como esta são questões que, obviamente, vão merecer a todos, por isso eu dizia no início da minha intervenção que isto é uma questão essencialmente de cidadania, porque no dia em que estivermos todos mais cientes da importância das questões ambientais, com certeza que estaremos todos mais disponíveis para, pelo menos, não penalizar politicamente as soluções que sejam, e desse ponto de vista, mais amigáveis, para não dizer que estaremos, numa fase já mais avançada, disponíveis para incorporar mesmo o custo e o preço associado. Esse também é um indicador que nós aferimos de grau de maturidade, prefiro chamar assim, do desenvolvimento das sociedades, nomeadamente europeias, por exemplo, do norte da Europa, onde há muito esta parte, essa consciência ambiental se tem traduzido, obviamente, numa capacidade maior do que a nossa de suportar efetivamente o custo que muitas vezes está associado a esta questão, porque não vale a pena iludirmos que em algumas situações o custo tenderá a esbater-se, até por uma questão do próprio processo em si mesmo, mas até lá, ou em alguns casos não é até lá, será assim, há custos acrescidos, que é uma questão de estarmos ou não disponíveis para o suportar. Mas sejamos sobre isso otimistas e, nomeadamente, a questão dos mais novos, que achei curioso ali o aspecto no estudo, mas só dizer isto, quer dizer, costuma-se dizer, e eu sou também testemunha disso, que não há melhor evangelizador para estas questões do que os miúdos. E, de facto, os miúdos hoje são exigentes desse ponto de vista. Eu julgo que todos sabemos o que é que significa à frente de uma criança. Hoje, ter às vezes comportamentos, vamos dizer, por distração, menos amigos do ambiente. Levamos uma severa reprimenda, e bem. E, portanto, é por aí que o caminho também se tem de fazer, é por esses processos de educação ambiental. Acho que ninguém tem uma varinha mágica para chegarmos lá mais depressa e, portanto, como em quase tudo, é na educação que se calhar reside a chave. Passamos agora à resposta à questão, reflexão colocada pelo Carmen Francisco. Acho que seria oportuno, para além da doutora Fernanda Santos, Presidente da Câmara Municipal de Sines, poder também responder para quando o início do GISA 2. A nossa preocupação, Carmen, como sabes bem, com o GISA foi que ele servisse de ferramenta de gestão, que servisse para alguma coisa, que não fosse uma simples análise de resultados e que nos ficássemos por aí, ou seja, que fosse possível com essa ferramenta fazer com que houvesse uma gestão integrada entre saúde e o ambiente. E assim, quando acabámos o GISA 1, a equipa científica de qual
duas técnicas também estão aqui, reuniu novamente e nós estamos neste momento a preparar o GISA 2. Tivemos uma reunião com a Câmara, mas com certeza o Sr. Presidente irá falar sobre isso, sobre a continuidade e sobre a oportunidade de ser importante ou não ser importante o GISA 2, mas nós estamos a discutir o PDM neste momento, né? Temos tido reuniões de PDM e eu acho que o GISA pode ser uma grande mais-valia para isso, mas é evidente que a palavra final cabe sempre à autarquia. Era só para complementar aquilo que a doutora disse. De facto, fizemos a primeira reunião. Há a intenção de avançar com a segunda fase do GISA. No entanto, passados 7 meses e com a revisão também do PDM, há aqui uma série de variáveis que neste momento estamos a equacionar e também algumas prioridades, e certamente o GISA é uma dessas prioridades. Aliás, vamos começar também brevemente a falar com as empresas, que estou certo, muitas delas que aqui estão, e irão apoiar esta segunda fase deste projeto, que é extremamente importante para o nosso complexo industrial e principalmente para as pessoas que aqui vivem, como é evidente. Muito obrigada. Pergunto se há mais questões para fecharmos então a última ronda. Portanto, aqui o Dr. Manuel Coelho e depois ali. Bom, duas coisas. Primeiro, respondendo à professora que lançou o repto sobre as questões de Sines. Sines é o maior, perdão, o maior polo económico do nosso país e tem uma economia fundamentalmente com características de internacionalização. Fez este percurso na área, fundamentalmente na base das energias fósseis e a questão está praticamente pacífica no que respeita às emissões. Agora há que atrair novas atividades económicas, mais, entre aspas, mais limpas, mas com produção de emprego, porque estas coisas têm que ser sempre discutidas em função da melhoria e da qualidade de vida das pessoas e de resposta às necessidades, obviamente, digo eu. O turismo, que a doutora Mónica já falou, é uma área importante a explorar, assim como o agroflorestal na região, para o emprego e para o desenvolvimento económico equilibrado. Duas questões que eu chamo a atenção e que devem ser focadas, que foram afloradas, ou que foi aflorada pela professora Cristina Branquinho, no que respeita ao recurso oceano. O oceano tem que ser, o ecossistema oceânico tem que ser defendido e tem, para quê? Para que, como um recurso natural, ele dê os frutos que tem a dar, que são muitos e que estão muito aquém. Foco-me nisso, na questão, portanto, das indústrias já falámos, da outra questão, a jusante, que é o tratamento dos efluentes, e que foi en passant da ETAR. Nós precisamos de uma nova ETAR, com tecnologias modernas, avançadas, e com o estudo da possibilidade, isto tem a ver com o sistema, isto é, com os recursos de reutilização da água. Como sabem, as indústrias de Sines têm um consumo colossal de água. E se era muito importante construir uma nova ETAR e introduzir tecnologias que possibilitassem a reciclagem dessa água. Havia um estudo, que eu depois faço a pergunta ao Engenheiro Martins, se a refinaria avança ou não avança com a ETAR, com a sua ETAR, que estava em estudo avançado e já com algumas consultas. De qualquer forma, nós continuamos a bater-nos por uma ETAR noutra localização, porque há uma questão importante que não tem sido estudada, isto tem que se dizer, nós não sabemos a quantidade de metais pesados que vão para o oceano. Sabemos que faz-se um estudo à saída dos hidrocarbonetos. Dos metais pesados não sabemos, eles não têm cheiro, nem têm cor, e essa é uma questão importante no oceano. Portanto, se tivesse uma nova ETAR noutro sítio e com tecnologias melhores, tínhamos um oceano mais limpo. Na questão do GISA, como já se disse, gestão integrada, queria dizer, a intervenção da doutora Carmen
foi oportuno e deu um avanço no esclarecimento, que era o estudo das 3 componentes, do ar, do oceano e do solo-subsolo, dos aquíferos, por exemplo, que estão, neste momento, relativamente pacíficos no que respeita à sua qualidade, por enquanto, mas têm que ser preservados. Ora bom, portanto, o GISA tem que continuar, tem que ter a Câmara é o elemento fundamental para puxar por isto e envolver as empresas como foram envolvidas anteriormente, a AECEP, também com o plano de monitorização ambiental que está inscrita no plano de urbanização, para que estes instrumentos continuem a garantir esta melhoria. A economia verde, e nomeadamente o estudo ou a utilização das biomassas, é importante, é preciso, à escala mundial, preservar aquilo que é as áreas de produção alimentar nos outros países. Mas isso é quase, por enquanto, é teórico. Eu quero, antes de terminar, deixar uma pergunta ao professor Humberto Rosas. Nesta perspectiva, até aos anos 50, será ou não possível o estudo e a aplicação do nuclear a frio e da utilização do hidrogénio? Estas questões resolveriam os problemas fundamentais da energia. E há quem diga que, eu não quero entrar nisso, que têm sido os lobbyings do petróleo que têm impedido este estudo. Eu não são aqui ensinos, aqui não há nenhum lobbying, obviamente, mas a ciência tem evoluído muito e, de facto, continua a haver, creio que, investimento no estudo da aplicação ou da utilização do hidrogénio e da cisão nuclear a frio. E essa é uma questão importantíssima que eu gostava que o professor desse alguma perspectiva sobre isso. Muito obrigado. Bom, já que é um debate, vou digamos, ser ousado e atrever-me a comentar as vossas observações relativamente ao custo ou ao preço do betume modificado com borracha resultante de pneu sem fim de vida. Essa questão de ser mais caro é um sofisma. Naturalmente que uma tonelada de betume modificado com borracha é mais caro que uma tonelada de betume singelo, mas é mais resistente. E como é mais resistente, por unidade de superfície consome-se menos. Portanto, como ninguém faz obras, ninguém faz estradas à tonelada, fazem estradas por unidade de superfície, por metro quadrado ou por quilómetro quadrado, no cômputo total é mais barato. Mas mesmo que não fosse, e estamos a falar de custo de investimento, outra coisa é a análise na ótica do ciclo de vida, do custo durante o ciclo de vida. E aí peço-me essas, e não há dúvidas para ninguém, para a ciência, aliás, que é uma solução utilizada comumente em diversos países, ninguém tem dúvidas hoje que é uma solução mais barata, portanto, na análise do ciclo de vida. Pode haver dúvidas relativamente ao custo do investimento inicial, não há hoje nenhumas dúvidas relativamente a isso na análise do ciclo de vida. E, enfim, digamos que há todas as razões e mais umas para nós conversarmos com a Galp e tirarmos ambos sinergias disso, porque é um negócio comum. Portanto, nós utilizamos betume, um resíduo da Galp, e nós, ao qual adicionamos a borracha, um resíduo de pneu. Portanto, acho que a economia verde tem tudo a ganhar de uma parceria entre as duas empresas. É um desafio que deixo ao engenheiro. Muito obrigado. Muito obrigada. Começamos primeiro, então, uma última questão e depois terminamos mesmo. Jorge do Carmo, a questão que eu queria colocar vem de encontro um pouco à dúvida colocada pela doutora Mónica de Brito relativamente ao não conhecimento, à não divulgação dos valores do GISA e das boas práticas que acontecem assim na exploração destas grandes unidades industriais. Eu fazia aqui uma breve referência
é que praticamente todas as nossas grandes unidades industriais estão certificadas, quer ambientalmente, quer em termos de segurança. Eu penso que esta é uma ferramenta bastante importante para a gestão, efetivamente, daquilo que nós hoje temos em termos de resultados que depois aparecem no GISA e os resultados globais que temos na saúde e em todos os outros aspectos. Lembro-me de em 2000, numa assembleia da ex-Associação Porta Atlântica, eu ter levantado a questão por que não certificar o complexo, a plataforma portuária e logística de Sines na sua globalidade. Eu sei que isto é um projeto demasiadamente ousado, é um projeto que levava a que muitas empresas que tivessem ainda que se certificar, mas a grande maioria das empresas está certificada. Isso significa que cumpre aquilo que legalmente está estabelecido e mais todos os requisitos que impõem. Penso que este objetivo poderia estar presente nas novas unidades que se vão instalar em Sines, obrigatoriamente virem-se, durante um prazo determinado, virem a obter a sua certificação em termos ambientais, de tal maneira que isso pudesse depois ser um ícone da plataforma de Sines, termos a maioria, num futuro mais longínquo, ter eventualmente a totalidade das unidades industriais de Sines certificadas com garantia e evidências, e aí com, digamos assim, uma exposição pública muito mais presente de que efetivamente as coisas, como as coisas estão. Não sei se por acaso algumas, o Sr. Dr. Humberto, Doutora Branquinha, Susana, se por acaso querem comentar esta possibilidade, se têm experiência de alguma parque industrial em que efetivamente isto aconteça, se não, deixava por aqui o meu comentário e o desafio, mais empresas com certificação ambiental para que possamos fazer a evidência das boas práticas. Obrigado. Muito obrigada. Então, comentaríamos primeiro a questão aqui para o painel de convidados com o engenheiro Martim Correia e o Dr. Miguel Fontes. Depois passaríamos às notas finais e também à questão lançada pelo Dr. Manuel Coelho ao professor Humberto Rosa. Faremos assim então. Eu vou começar um bocadinho pelo fim, Pneu Sines. Eu fiquei satisfeito em ouvi-lo, porque vi aqui uma oportunidade de negócio que ainda não tínhamos antecipado. E, portanto, está convidado a visitar-nos e começarmos a discutir esse aspecto. Ou Reci Pneus, pois. Ok, desculpe, está bem. Eu tenho estado fora, embora seja daqui, tenho estado fora e pronto. Mas é uma ótima oportunidade de negócio e nós estamos abertos. Se realmente tem aplicações em betumes modificados, isso interessa-nos. A pergunta era, Dr. Coelho, sobre a ETAR. O pressuposto de funcionamento do complexo é que as diversas indústrias tratam os seus efluentes na ETAR da Ribeira dos Moinhos. O caudal da nossa refinaria representa, se bem me lembro, à volta de 90% ou mais de 90% do efluente industrial que lá chega. E, portanto, o princípio aqui de relacionamento tem que ser o princípio da complementaridade e não a Galp fazer uma grande ETAR que inviabilize depois a utilização da ETAR de Ribeira dos Moinhos. Mas também tal pode acontecer. Nós preferimos a estratégia que é um bocadinho oposta, que é resolver os problemas na origem. Não é a única ETAR que temos, esta, ou a pré-ETAR, ou como lhe queira chamar aqui em Sines. Temos uma também na refinaria de Matosinhos, que está mesmo na marginal relativamente ao mar, e desde já lhe adianto que não há qualquer contaminação em termos de metais pesados, porque lá é monitorado. Eu aqui não sei se não é, enfim, eu também acabei de chegar, não faço ideia. Agora, sei que lá é monitorado e não existe qualquer contaminação, até porque os efluentes não têm metais pesados. Pronto. E a minha resposta é essa. A nossa estratégia é agir a montante para que os nossos efluentes sejam mais facilmente tratáveis na ETAR da Ribeira dos Moinhos.
Se necessário, faremos modificação da nossa etar entre aspas, para melhorar esses mesmos efluentes. Mas no momento é essa a nossa estratégia. Relativamente às Joias do Carmo, repare, a certificação de que falou é uma certificação que não é obrigatória. Portanto, a certificação de energia, ambiente, segurança, enfim, são as empresas que, para se tornarem mais eficientes, decidiram certificar-se. Nós achamos que é uma ótima sugestão. Talvez ao abrigo da Consines nós vamos agarrar isso. Eu não queria levantar o véu da Consines, até porque nós vamos arrancar agora e, portanto, este não é um debate para isso, mas lá chegaremos. A Consines, só a talho de foice, tem como objetivo aproximar as populações ao complexo industrial e tornar isto transparente, porque as indústrias fazem coisas muito boas que também não são transmitidas à população. Eu vi aqui o GISA é um projeto realmente magnífico e eu também quero saber os resultados do GISA, porque moro aqui ao lado, e já moro aqui ao lado desde 88, e a minha filha cresceu aqui, e a minha filha passou parte da sua juventude na refinaria, porque na altura não havia muitas creches, e tem uma ótima ideia sobre o que é uma refinaria, e tenho confiança nisto. Vou continuar aqui a viver, e também não posso deixar de fazer esta afirmação. Todos os sábados vou à praça, aqui, de Sines, ali ao lado, ao mesmo sítio, já nem me lembro, há várias décadas, comprar peixe, e só compro o peixe se for pescado em Sines. E a senhora já sabe, é em Sines, peixe. Também quero dizer que a maior parte dos nossos quadros moram aqui, e moram aqui ao lado. E também são gente. Mas acho que a sua sugestão é muito oportuna e a Consines vai agarrar isto. Já agora, um dos grupos de trabalho tem a ver com saúde e ambiente, para a qual a Unidade de Saúde Local do Litoral Alentejano já está convidada e acho que vamos fazer um trabalho magnífico. E aqui o segredo é comunicação. Não é fácil comunicar. Nós, por tradição, enfim, eu acho agora falar um pouco, nós, portugueses, acho que comunicamos mal. E mesmo aquilo que fazemos tão bem, às vezes não passa. Eu, por exemplo, não conheço os resultados do GISA. Portanto, admito que sejam bons, porque senão saberia. Mas a questão é que... Pois, mas se fossem maus, saberia. É que as más notícias, nós somos muito bons a dar más notícias. Já agora também para o Dr. Coelho, eu já adianto uma possível resposta do professor Humberto Rosa, e peço desculpa por isso, até porque eu sou engenheiro e, portanto, não resisto a falar sobre isso. Hidrogénio. Eu acho que o hidrogénio é o futuro. Nós próprios aqui na refinaria produzimos hidrogénio e podemos vendê-lo. Aliás, em segredo, até vendemos para os submarinos portugueses, para os dois. Umas quantidades muito pequeninas, mas isso não se pode dizer. Pronto. Também estamos no negócio de hidrogénio. O problema é que o hidrogénio é obtido a partir dos hidrocarbonetos e é caro. Portanto, a solução de futuro é produzir hidrogénio a partir da fusão nuclear. Bem, quando eu nasci, dizia-se, pelo menos meu pai é que dizia, daí a 20 anos a fusão nuclear está dominada. Bem, ainda não está dominada. A fusão nuclear exige condições de operação de tal maneira severas que não existem materiais para confinar a matéria fundível. Sei que estão a ser desenvolvidos reatores magnéticos, mas porventura o professor saberá mais, poderá ter novidades sobre isto, mas penso que a tecnologia ainda está longe de ser utilizada. Muito bem. Duas notas muito breves. Relativamente ao comentário da Recipneu, só dizer que já fomos clientes e, portanto, está respondido. Quanto à questão da certificação, acho que é uma questão que tem de ser avaliada, é uma ideia que, como todas as ideias, merece ser estudada. Apenas dizer que ela tem que ser vista também num movimento mais amplo, julgo que neste momento, como é conhecido, discute-se nomeadamente um instrumento legal que é da criação das chamadas zonas económicas responsáveis. Elas já tiveram várias designações neste processo, mas onde no fundo está subjacente a ideia de tentar criar territórios onde seja mais fácil o processo de instalação e, portanto, com licenciamentos mais ágeis, mas que tenha por uma contrapartida também a garantia de que, nomeadamente, há um assumir de responsabilidades que estão de alguma maneira certificados, salvaguardados por algum instrumento. Não é fácil, pensemos só, por exemplo, na questão dos impactos ambientais em concreto. Cada indústria
por si mesma tem de ser objeto de um estudo, porque ela é geradora de um determinado impacto. Portanto, a ideia de que uma zona possa ela subtrair-se, digamos, às empresas e ser ela a ter esse estudo de impacto ambiental é difícil, porque esse estudo é feito em função de impactos concretos e não de uma abstração. Dito isto, relativamente à questão da certificação, acho que é uma questão que pode ser vista, mas como dizia o engenheiro, sobretudo em empresas maduras, a questão é da eficiência, e, portanto aí a certificação é quase uma decorrência, digamos, natural. Em empresas que se estão a instalar depende muito, se estamos a falar de empresas em que já vêm, digamos, com uma fase precisamente de amadurecimento da sua tecnologia, dos seus processos produtivos, ou se estamos a falar de indústrias que estão a instalar por uma primeira vez. Portanto, não descartaria a ideia, como digo, acho que todas as ideias são sempre bem-vindas e merecem ser estudadas e avaliadas. Obrigada. Portanto, passaremos então às notas finais, primeiro pelo professor Humberto Rosa, que foi desafiado a isso. Obrigado e agradeço não só o desafio que fez o Dr. Manuel Coelho, mas também as palavras de apreço que a Carmen Francisco e outros fizeram à intervenção inicial. É sempre bom ter feedback positivo, mas é possível responder assim quanto à energia. Geralmente em debates de energia, uma das formas que, nomeadamente, os defensores das energias renováveis usam é dizer que toda a energia é solar, inclusive o petróleo. É plantas do passado, etc. Mas há uma outra forma de pôr. Toda a energia é nuclear, só que é de fusão nuclear no Sol, que chega cá e, entretanto, é utilizado de outra maneira. Agora, o que acontece é, portanto, a questão-chave é assim, a fissão nuclear, portanto, a tradicional energia nuclear, do meu ponto de vista, não vai desaparecer, mas desde Fukushima em particular, não vai expandir-se muito. E veja-se o caso da Alemanha para esse efeito, mau grado, os investimentos ainda em curso. A fusão nuclear é um pouco como disse o engenheiro Martim Correia, é que é muito difícil de dominar um pequeno sol aqui. Fazer fusão nuclear é um mini-sol, e isso parece ser a complexidade. Quando se falava há anos da fusão nuclear a frio, é quando houve notícias, bom, alguém teria inventado uma forma de o fazer sem aquele super calor. Parece que não era bem assim, e portanto creio que se a fusão nuclear vier a ser dominada, pode ser a bala mágica. Aquilo que de facto nos dá uma energia. Eu creio que não é uma questão de produzir hidrogênio, se bem me lembro da física, é de usar hidrogênio para fundir em átomos mais pesados e extrair daí a solução. Portanto, esperemos que seja assim. Agora, o hidrogênio em si já está e é utilizado, ou seja, não estou a falar a tecnologia de utilizar hidrogênio, para dar um exemplo, há construtores de automóveis que estão a pôr modelos a hidrogênio aí fora. A grande questão no hidrogênio não é, digamos, a utilidade que tem a molécula em si, é a questão da origem, porque se formos usar o hidrogênio da Galp, claro, é bom usá-lo se ele não tiver outro destino, mas não se podemos chamar-lhe propriamente sustentável, uma vez vem de combustíveis fósseis. Fazermos a eletrólise de água com energias renováveis, sim senhora, dará um hidrogênio, mas é de facto um método de mobilização e armazenamento e distribuição de energia muito prometedor, mas que está aí, não está fechado, e está avançando a investigação. Quanto a lobbies do petróleo, não sei responder, mas não sei se andaram a fazer. Vamos lá ver, eu, sem conhecer o setor, tenho a certeza que haverá uns que dizem, rapaz, a gente vai mas extrair até a última gota e isto é tudo fantasias. Deve haver uns com esta visão. Mas também devo dizer, tenho visto com interesse descrições de que a Arábia Saudita, por exemplo, aposta fortemente em energia renovável, nomeadamente solar, preparando o pós-petróleo. E a Noruega tem um fundo em que terá havido uma decisão forte para o canalizar para o desenvolvimento das energias renováveis. E isto, se eu estivesse no setor do petróleo ou dos combustíveis, vocês achavam isto inteligente. Estamos no métier, isto um dia vai mudar, quanto mais cedo prepararmos a transição melhor, é o que me parece. Finalmente, só queria dar uma nota sobre a Recipneu, porque eu visitei a Recipneu quando era secretário de Estado, salvo erro, até visitei com o secretário de Estado das Obras Públicas. E confesso que não me lembro se uma decisão que tínhamos a dois combinado
que era fazer uma portaria que impunha para as obras públicas a incorporação de X% de pavimento bituminoso de borracha, porque tinha vantagens para o ruído, nomeadamente. Portanto, isto lembrou uma questão da Tecnal que referia. É certo que não se pode impor ao consumidor, o senhor, faz favor, tenha consciência e pague mais caro. Mas a regulamentação pode chegar lá, a fiscalidade, por exemplo, é um instrumento maravilhoso para isso, e isso está diagnosticado que precisamos. Vamos tornar mais caro o que deve ser tornado mais caro. Tentei, por exemplo, recordo-me sobre sacos de plástico, fiz uma tentativa fracassada, mas acho que é o caminho a seguir em muitas madeiras que consumimos e que são insustentáveis. Obrigado.